Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Descubra o não sei o que de Nativa Spa Ameixa. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. O programa desta semana fala sobre doenças cardiovasculares em mulheres. Aqui no estúdio a gente conversa com o cardiologista Luiz Castanho. O nosso personagem da semana é o Velho Teimoso. Conhece, Fernanda? Não. Pois é um apelido carinhoso que o pessoal da Fest Corredores deu para o senhor aposentado, muito gente boa, o senhor Domingos José Ferreira. E claro, a nossa dica da semana aqui também com o Claudinei Peixe. Grandes dicas sempre do peixe pra gente aqui no Equilíbrio. E, claro, a Mariane Nage, do Spa São Pedro, vem com mais uma receita saudável e muito fácil de ser preparada. Fica aí, o Equilíbrio começa a partir de agora. Pronto para começar mais um programa? Prontíssimo, Fernanda. Programa recheado de atrações e temas muito legais para os nossos telespectadores. É isso aí. No ponto de equilíbrio desta semana, o peixe, o Claudinei Pires, fala pra gente sobre a importância da prática de atividade física nessa época mais fria do ano. Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem? Como não podia deixar de ser, vim essa época aqui para falar para vocês sobre alguma atividade física no inverno. É importante lembrar que no inverno a ingesta calórica deve ser um pouquinho maior. Nada de gordura, nada de açúcares em excesso, mas sim de carboidratos complexos de boa qualidade. A ingesta de ar, a ingestão de água nessa época é extremamente importante. A necessidade de água ela continua a mesma, como no verão, um pouco menor, mas continua a mesma. A sensação de beber, de vontade de beber água que diminui, mas a necessidade continua a mesma. As roupas para o inverno, durante a atividade física, elas não devem ser muito grossas, para não atrapalhar a sudorese. Mas o pós-exercício você deve colocar uma blusa, um agasalho para que o seu corpo não se resfrie muito rapidamente e você adquira uma doença respiratória. Semana que vem voltamos com mais uma dica sobre atividade física para vocês. Semana que vem tem peixe com mais uma dica pra gente aqui no Equilíbrio. Legal. Fernanda, Domingos José Ferreira, ele é teimoso mesmo? Olha, pelo que eu já ouvi, ele é. São 34 maratonas no currículo, Walter. E olha que ele é um aposentado, tem 70 anos e agora a gente vai conferir aqui, é o nosso personagem da semana. Ele, o Velho Teimoso, segundo o pessoal da Fest Corredores. Vamos acompanhar. Eu estava vindo de uma maratona e eu tinha me contundido nessa maratona. Eu estava batalhando para sair, né? Então eu procurei um médico e ele me aconselhou que procurasse uma academia, sabe? Eu cheguei em Sorocaba, eu não conhecia ninguém, eu estava precisando de ajuda para aquela... Aí eu passando na rua perto da minha casa, eu vi a academia que trabalhava o Elcio e o Zezinho, né? Aí eu fui pedir ajuda para o Elcio. Fui para a pessoa mais certa, parece que o anjo estava me indicando que tinha que ser ali. Eu passei, conversei com eles, né, e pedi ajuda. E a minha maratona de São Paulo estava próxima. E eles me ajudaram tanto que eles foram comigo para a maratona de São Paulo. Me acompanharam, sabe? E foi maravilhoso. E dali para frente nunca mais saí deles. Para mim fazer uma maratona eu achava que eu tinha que treinar todo dia 20 quilômetros, domingo tinha que treinar 40, então era muito radical. E fui pedir, e eles me ajudaram nesse sentido, sabe, de moderar um pouco, né, porque não é assim. Então foi difícil para eles me reeducar, sabe?
ao fim da maratona, eu chegava muito moído, né? Agora eu tenho chegado mais inteiro e tem melhorado bastante, muito. Eu morava numa chácara de Mairinque e eu gostava muito de ouvir, trabalhando, ouvindo a Rádio Bandeirantes, sabe? E aí estava anunciando uma maratona que ia ter na rodovia dos Bandeirantes aqui em Campinas. E eu lembro que o locutor ficava, sabe, estimulando, venha, faça 6 quilômetros, faça 5, faça 10. Se não aguentar, desista, porque vai ter ônibus que vai. E eu comecei a pôr que eu tinha que me inscrever, que eu tinha que me inscrever e me inscrevi. E foi uma maratona antes, porque minha família não queria, meu patrão não queria, porque estava com medo, né? E eu comecei a treinar, assim, uma louca, né? Treinar louca. E fui para essa maratona. Cheguei lá e dei largada e fui, consegui. Nossa, para mim foi uma loucura. Dali não parei mais. Naquele ano, né, que eu fiz eu fiz mais 3. Aí eu saí procurando maratona, onde que tinha maratona. E foi assim, até, né, bastante, no meu começo era 3, 4 maratonas todo ano. Eu aconselho que corra, porque atrás desses 10 quilômetros vem muita coisa boa. Você começa a se preocupar, alimentar melhor, perder peso, você sabe que se magrinho você corre melhor, né? Você carregar um monte de peso correndo não é legal. Então você começa a se preocupar em perder peso, alimentar direito, e dormir direito. É uma boa medida. Eu acho que correr faz muito bem. Parabéns ao seu Domingos José Ferreira, ou se ele preferir também, o velho teimoso. Exemplo, né, Walter? Exato, 70 anos, você vê que determinação, 34 maratonas já, tá de parabéns. Vamos Correu seguir seu exemplo. Correu bastante. E agora a gente vai para uma receita saudável com a Mariane Nagy, direto do Spa São Pedro. Hoje tem creme de papaya, super saudável. Eu gosto, você gosta? Adoro. Acompanha aí. Olá! Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é um creme de papaya com cassis. Os ingredientes são 1 unidade de mamão papaya, 4 potes de iogurte natural desnatado, cassis para decorar. Bater no liquidificador o papaya sem as sementes e sem a casca e o iogurte. Colocar no freezer por 2 horas. Retirar do freezer e bater novamente por 2 minutos. Voltar ao freezer até endurecer. Para a calda de cassis, adicionar um pouco de água e colocar sobre o creme de papaya e servir em seguida. Essa foi a nossa dica de hoje e semana que vem voltaremos com mais novidades. Mariane, mais uma receita da hora, hein? Gostei. Creme de papaya saudável. Eu gosto bastante de creme de papaya, viu, Fernanda? É a minha sobremesa favorita. E na saudável ficou melhor ainda. Melhor ainda, é isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o bate-papo é com o cardiologista Luiz Castanho para falar sobre doenças cardiovasculares em mulheres. Não saia daí, é rapidinho. O que a Ana tem? Tem pele macia, tem. O que a Luísa tem? Tem não sei que no olhar. E a Gabi tem um jeito de caminhar, o jeitinho de quem sabe se gostar, que gosta de se cuidar e usa Nativa Spa. Algumas mulheres têm um não sei o que não dá pra explicar. Nativa Spa Ameixa do Boticário, com não sei o que só ela tem. Acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já de volta com o Equilíbrio e a partir de agora nós começamos um bate-papo aqui com o cardiologista Dr. Luiz Castanho, que vai nos falar sobre doenças cardiovasculares
em mulheres. Existe realmente essa diferença, doutor, inclusive a título de sintomas, índice de fatalidade? Existe, Walter. O coração da mulher é um pouco diferente do homem, tá certo? Em relação ao tamanho, em relação às coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, eles são meio diferentes. Os sintomas também na mulher é diferente do homem, tá certo? Então, uma dor nas costas, uma falta de ar desproporcional ao esforço, uma batedeira, uma suadeira desproporcional, pode ser doença coronária sim, pode ser doença do coração. Quando a gente fala nessas doenças, do que a gente está falando? Em derrame, infarto? Derrame, infarto agudo do miocárdio, principalmente o infarto agudo do miocárdio, né? Então ele se apresenta de maneira diferente, principalmente se estiver associado a diabetes e a pessoa ser idosa, né? Então tem que tomar cuidado. E hoje essas doenças são as que mais matam as mulheres em todo o mundo, é isso mesmo? Mais matam mais do que câncer de mama e útero, né? Então a mulher com doença cardiovascular tem uma incidência de morte muito grande. Mas isso acontece por quê? Porque assim, as mulheres, historicamente, se previnem, né, se preocupam muito mais com a saúde do que os homens. Elas demoram a diagnosticar esse tipo de problema, ou como o senhor falou, esse desconforto, elas acabam achando que é algo natural e acabam não procurando especialista? É o conjunto de multifatores, né? Então as mulheres hoje estão trabalhando mais, estão fazendo menos atividade, estão fumando mais, estão se tratando um pouco menos. E tem a relação à menopausa, né? Então a gente sabe que após os 50 anos de idade aumenta a incidência pela perda do estrogênio, que é um hormônio natural da mulher, aumenta a chance de doença cardiovascular, de infarto, de AVC, né? Então eu acho que é o conjunto da obra. E o uso de pílula anticoncepcional, a tão famosa pílula, aumenta ainda essa incidência? Então, a pílula anticoncepcional junto com o cigarro, tá certo? Por exemplo, junto com o cigarro aumenta a chance de doença cardiovascular. A partir dos 40 anos é a idade que a mulher tem que redobrar os cuidados aí com consulta cardiologista principalmente? A gente recomenda que em torno de 50 a 55 anos as mulheres comecem a fazer o famoso check-up, né? Lógico que se tiver alguma sintomatologia, alguma comorbidade associada, hipertensão, diabetes, história familiar, né? Então parentes de primeiro grau que já tiveram um infarto, é importante que ela procure sempre o cardiologista antes de começar qualquer atividade física, antes de seguir a vida. E as principais diferenças entre os sintomas, né, entre o homem e a mulher? Tu já citou algumas coisas e tal, mas é pouco comum acontecer da mesma maneira entre homens e mulheres. Quais são? A dor no peito? Então, a dor clássica, a dor do infarto, geralmente pode acontecer em todas as faixas etárias, mas acomete mais... a dor no braço, exatamente. Conhece, né? Então é aquela dor no peito que pode ir para o braço, que tem uma ação mais prolongada, ela pode ir para as costas, pode ir para a mandíbula, tá certo? Pode vir associada de falta de ar, batedeira, suar frio, né? Essa vale tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Essa é a dor clássica, tá certo? A gente pode ter o que a gente chama de equivalente anginoso, ou seja, o coração está pedindo ajuda de uma outra maneira que não essa dor clássica. Então ela vem com uma batedeira, com uma falta de ar desproporcional. Então vou subir 2, 3 lances de escada, eu canso mais do que eu cansava, né? Então uma dor nas costas. Então a mulher ela pode se apresentar de uma maneira diferente do homem. A gente pode falar que a mulher é subtratada e subdiagnosticada em relação a essas doenças? Elas demoram mais para procurar o médico, tá certo? Os médicos, às vezes, em alguns casos, passa desapercebido, né? Então quem não tem muito contato com a cardiologia, às vezes acha que é uma gripe, às vezes acha que é um estresse. Até com gripe pode misturar o sintoma? Até com gripe. Então a proporção era 10 para 1, hoje é 3 para 1. Né? Então, cada 3 homens, uma mulher infarta. As pesquisas, pelo menos o que a gente ouve falar sempre, né, que no caso dos homens, né, diz que existe um risco muito grande, né, na faixa entre os 30 e 40 anos, quando a pessoa tem um infarto, né, os homens principalmente, ele costuma ser fulminante, né. As mulheres também tem alguma faixa assim que é mais perigosa também na faixa etária?
que é mais arriscado? Tanto o homem quanto a mulher, quanto mais jovem o infarto, a probabilidade de mortalidade é maior ou uma sequela do infarto, né? Então as mulheres, depois da menopausa, por exemplo, aumentam o risco de doença coronária, né? Por quê? Quanto mais jovem, ele é mais... Quanto mais... Agressivo, então. Quanto mais idoso a gente vai ficando, o coração vai formando o que a gente chama de circulação colateral, né? Então o coração vai formando caminhos, né, que às vezes ajuda na hora do infarto. Quanto mais jovem, esses caminhos ainda não estão formados, então a hora que entope a artéria é a hora que dá o problema, não tem para onde escapar. Pois bem, doutor Luiz, vamos fazer um rápido intervalo? O assunto é muito interessante. Você que está acompanhando a gente, hoje estamos falando sobre doenças cardiovasculares, principalmente para as mulheres e os cuidados que elas precisam tomar. Fica aí rapidinho intervalo, a gente volta já com o Dr. Luiz Castanho. O que a Ana tem? Tem pele macia, tem. O que a Luísa tem? Tem não sei que no olhar. E a Gabi tem um jeito de caminhar, um jeitinho de quem sabe se gostar, que gosta de se cuidar e usa Nativa Spa. Algumas mulheres têm um não sei o que não dá pra explicar. Nativa Spa Ameixa do Boticário, com não sei o que só ela tem. Acredite na beleza. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Estamos de volta com Equilíbrio, o programa de hoje falando sobre doenças cardiovasculares em mulheres. E aqui no estúdio a gente conversa com o Dr. Luiz Castanho. Dr. Luiz, o aumento aí da incidência de, principalmente infarto, nas mulheres é realmente resultado aí dessa vida moderna que a gente tem levado? Então, essa vida moderna, um dos fatores para a doença coronária é esse estilo de vida que a mulher está levando, né? Então, a gente estava conversando, então geralmente ela faz uma tripla jornada, né? Então tem casa, trabalho e marido, filho para dar conta. Então, e tem que se cuidar também, né? Então a falta de atividade física, o aumento do estresse, isso pode aumentar a chance de hipertensão, diabetes, obesidade e doença coronária. Agora, tem alguma época do ano, alguma estação que o infarto aumenta a probabilidade da pessoa ter um infarto? A probabilidade de doença coronária acontece mais no inverno, tá? Pela vasoconstrição. Vasoconstrição é quando a artéria começa a se fechar, tá? Então aumenta a chance de infarto. Isso tanto para mulher quanto para homem. Muitas vezes a gente ouve a pessoa falando, eu tô com pressão baixa, vai lá e pega sal e põe embaixo da língua. Isso é um erro, né? Porque às vezes o sintoma da pressão alta se confunde com de pressão baixa. E aí pode ser uma coisa até que fatal, a pressão alta, o apelido dela é assassina silenciosa, né? Então, em 5% dos pacientes só ela vai ter sintomas. Então, aqueles sintomas clássicos que todo mundo acredita ser de pressão alta, dor de cabeça, zumbido no ouvido, dor na nuca, isso às vezes é perigoso, né? Então ele vai dar em torno de 5% dos pacientes, geralmente quando a pressão está acima de 22/12. 5% só? 5%, é muito pequeno, né? Muito pequeno. Então, por isso que você tem que fazer um check-up, você tem que ter um estilo de vida saudável, uma dieta baseada na proporcionalidade, atividade física 5 vezes na semana. Então, isso aí eu acho que não tem como Atividade física 5 vezes na semana, mas assim, Isso. 30 minutos de caminhada, qual é a sua recomendação? Então, a gente recomenda geralmente não, são 5 vezes na semana, 5 de aeróbico, tá certo? Então, esteira, natação, bicicleta, pular corda, o que o paciente se adaptar. Desses 5, 3 aeróbico mais resistido. Resistido seria a musculação, tá certo? Então, nunca fazer atividade física sem prescrição médica, né? Então, passar sempre no cardiologista ou no seu clínico, fazer a prescrição, ele tem que te escrever sobre intensidade, sobre frequência cardíaca, que é muito importante na atividade física, né? E o tipo de atividade que você vai poder fazer.
né? Então, o cardiopata, por exemplo, ele precisa de atividade física. A atividade física é que nem um remédio para ele, né? Então, as mulheres precisam, os homens precisam, os idosos precisam, né? Então, mas sempre com prescrição médica. Tem que ter um horário, não tem desculpa. Tem que reservar, tem que acabar virando prioridade, não é? Pelo menos 1 hora por dia. Certo. Agora, o doutor falou em relação à época fria, né? A gente escuta muita crendice popular, né? Algumas coisas que as pessoas falam, quem tem pressão alta não pode morar em lugar que seja muito frio, evita ir até para Campos do Jordão, porque pode ter problema. Então isso tem fundamento mesmo. Tem, né? Fundamento. A pressão aí pode subir mais durante o inverno e cair mais durante o verão. No verão, por causa da vasodilatação, que é a abertura do vaso, aumenta o fluxo de sangue e acaba caindo um pouco mais a pressão. Agora, esquecer sal também. Essa história de pegar o sal, esquece. Esquecer sal. Procurar o especialista. Procurar sempre o especialista. Agora, em chegar um momento, aconteceu, a pessoa está com algum desses sintomas ou está em dúvida, tem algum procedimento padrão que deve ser feito ou a melhor coisa é vai para o especialista mais próximo? Vai para o especialista mais próximo ou pronto-socorro. Não podemos esperar acontecer, né? Acho que a palavra-chave é a prevenção. Você participou recentemente do congresso nos Estados Unidos, né? E em Chicago, isso. Em Chicago, aí o que estava se discutindo, o que se tem de novidade aí nesse congresso? Eles bateram muito na tecla, bastantes estudos em relação à prevenção, né? Então hoje a gente sabe que você prevenir o infarto agudo, você prevenir o AVC, isso vai te trazer uma qualidade de vida muito melhor, né? Então se você fizer atividade física, dieta balanceada, dificilmente dá algum problema. Agora, a pessoa que já toma uma medicação, por exemplo, de acordo com o problema dela e ela fazendo atividade física, seguindo uma alimentação saudável e tudo mais, ela pode chegar a se liberar dos remédios, da medicação? Ela pode se tornar livre dessa medicação ou é algo meio utópico? Pode, mas é difícil. Você nunca vai deixar de ser hipertenso. Tá. Você pode ser um hipertenso ou um diabético controlado com dieta e atividade física. Mas deixar de ser, não. Jamais. Isso não acontece. O que é a hipertensão? Porque os parâmetros mudam, né? A gente está falando de hipertensão a partir de quando? Então, hoje tanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia quanto a americana, elas contemplam 2 metas de pressão, mais a brasileira, né? 2 metas de pressão. O paciente que é um paciente de baixo risco, o que significa um paciente de baixo risco? Aquele que não tem infarto, não tem doença renal, não tem diabetes, tá certo que até 14/8 é aceitável, tá? E aquele paciente de alto risco, que é o paciente que já teve infarto, que teve um AVC, que tem doença renal, diabetes, que é até 13/8. Não, então, quanto menos melhor também não é uma verdade, né? Então, 13/8 para os pacientes de alto risco, 14/8 até 14/8 para os pacientes de baixo risco. É isso aí, então, precaução, principalmente para nós mulheres, né? Acho que prevenção é a palavra-chave. Obrigado, doutor Luiz, pela participação aqui com a gente, por ter esclarecido todas essas dúvidas aí sobre os problemas cardiovasculares, principalmente para as mulheres. É isso aí. E agora, você em ação, mais um vídeo enviado pelo Eric Patá, acompanhe. Lugarzinho legal. Acabamos de chegar aqui no hotel em San Diego. Nossa entrada é para amanhã, mas a gente veio um dia antes.
Brasil. Acabei de fazer o primeiro drop, da hora. Tiazinha acabou de pendurar nosso rolê aqui. E esse foi mais um Você em Ação aí, a participação do Eric Patá aqui com a gente, Fê. Com essas imagens espetaculares, né, Walter? Exato. O programa vai ficando por aqui. Semana que vem, 10h30 da noite, mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre... qualidade de vida, saúde, bem-estar, tudo que a gente precisa. Exato. Na próxima semana a gente se encontra. Ótima semana para todo mundo. E se você perdeu algum programa, quer acompanhar inclusive esse que você acabou de ver novamente, acesse a nossa página no YouTube ou também pelo Facebook. O endereço já está aparecendo aí na sua tela. Até a semana que vem. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Descubra o não sei o que de Nativa Spa Ameixa. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Como não podia deixar de ser, vim essa época aqui para falar para vocês sobre atividade física no inverno. É importante lembrar que no inverno a ingesta calórica deve ser um pouquinho maior. Nada de gordura, nada de açúcares em excesso, mas sim de carboidratos complexos de boa qualidade. A ingesta de ar, a ingestão de água nessa época é extremamente importante. A necessidade de água ela continua a mesma, como no verão, um pouco menor, mas continua a mesma. A sensação de beber, de vontade de beber água que diminui, mas a necessidade continua a mesma. As roupas para o inverno, durante a atividade física, elas não devem ser muito grossas, para não atrapalhar a sudorese. Mas o pós-exercício você deve colocar uma blusa, um agasalho para que o seu corpo não se resfrie muito rapidamente e você adquira uma doença respiratória. Semana que vem voltamos com mais uma dica sobre atividade física para vocês. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Descubra o não sei o que de Nativa Spa Ameixa. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. O programa desta semana fala sobre doenças cardiovasculares em mulheres. Aqui no estúdio a gente conversa com o cardiologista Luiz Castanho. O nosso personagem da semana é o Velho Teimoso. Conhece, Fernanda? Não. Pois é, um apelido carinhoso que o pessoal da Fest Corredores deu para o senhor aposentado, muito gente boa, o senhor Domingos José Ferreira. E claro, a nossa dica da semana aqui também com o Claudinei Peixe. Grandes dicas sempre do peixe pra gente aqui no Equilíbrio. E, claro, a Mariane Nage, do Spa São Pedro, vem...
vem tem peixe com mais uma dica pra gente aqui no Equilíbrio. Legal. Fernanda, Domingos José Ferreira, ele é teimoso mesmo? Olha, pelo que eu já ouvi, ele é. São 34 maratonas no currículo, Walter. E olha que ele é um aposentado, tem 70 anos e agora a gente vai conferir aqui, é o nosso personagem da semana. Ele, o velho teimoso, segundo o pessoal da Fest Corredores. Vamos acompanhar. Eu estava vindo de uma maratona e eu tinha me contundido nessa maratona. Eu estava batalhando para sair, né? Então eu procurei um médico e ele me aconselhou que eu procurasse uma academia, sabe? Eu cheguei em Sorocaba, eu não conhecia ninguém, eu estava precisando de ajuda para aquela... Aí eu passando na rua perto da minha casa, eu vi a academia que trabalhava o Elcio e o Zezinho, né? Aí eu fui pedir ajuda para o Elcio. Fui para a pessoa mais certa. Parece que... Com mais uma receita saudável e muito fácil de ser preparada. Fica aí, o Equilíbrio começa a partir de agora. Pronto para começar mais um programa? Prontíssimo, Fernanda. Programa recheado de atrações e temas muito legais para os nossos telespectadores. É isso aí. No ponto de equilíbrio desta semana, o peixe, o Claudinei Pires, fala pra gente sobre a importância da prática de atividade física nessa época mais fria do ano. Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem? que o anjo estava me indicando que tinha que ser ali. Eu passei, conversei com eles, né, e pedi ajuda. E a minha maratona de São Paulo estava próxima. E eles me ajudaram tanto que eles foram comigo para a Maratona de São Paulo. Me acompanharam, sabe? E foi maravilhoso. E dali para frente nunca mais saí deles. Para mim fazer uma maratona, eu achava que eu tinha que treinar todo dia 20 quilômetros, domingo tinha que treinar 40, então eu era muito radical. E fui pedir, e eles me ajudaram nesse sentido, sabe, de moderar um pouco, né? Porque não é assim. Então foi difícil para eles me reeducar, sabe? No fim da maratona eu chegava muito moído, né? Agora eu tenho chegado mais inteiro e tem melhorado bastante, muito. Eu morava numa chácara de Mairinque e eu gostava muito de ouvir, trabalhando, ouvindo na Rádio Bandeirantes, sabe? E aí estava anunciando uma maratona que ia ter na rodovia dos Bandeirantes aqui em Campinas.